queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal da Casa Real Incaica Tauantinsuiana. Eu sou Dom Carlos, esse é o programa Avatar do Reino do Sol e Nova Resistência Nativista. Eu estou aqui na belíssima cidade de Cascais, vim aqui ao Cascais Shopping acertar algumas coisas, né? Fazer uns pagamentos e estou com muita sede, né? Comi aquele grande kebab. Eu vou tomar aqui a cerveja número 1 dos Comunas, a cerveja da Estrela Vermelha. Comuna como eu. Nazdarova. O tema desse vídeo é: a NATO afinou, a Ucrânia afinou. Sim, pessoal, a NATO já perdeu a guerra para a Rússia, né? Porque vocês sabem que essa guerra é uma guerra direta da NATO contra a Rússia, né? A Ucrânia é apenas um proxy. Portanto, essa é uma guerra por procuração da NATO e seus mais de 30 países contra a Federação da Rússia. E nós, desde 2022, né, quando estávamos lá na guerra e vivíamos no Donetsk Oblast, na República Popular do Donetsk, gravei vários vídeos até dos bombardeios e combates que haviam, né? E depois eu vim a perder esse material, né? Esse material que eu gravei, porque existia a presença de operativos do Reino Unido e dos Estados Unidos da América lá, fazendo o trabalho de guerra eletrônica, né? E acabaram por apagar remotamente mais de 90% dos vídeos que eu fiz, né? Entretanto, eu fiz muitos vídeos fora da zona de combate e eu falava a respeito da inevitável vitória da Federação Russa, né? Eu dava os motivos por que a Rússia iria ganhar, né, a guerra, principalmente por estudar muito a respeito do modo operandi da Rússia nas guerras, né? Muitas das vezes a Rússia parece um pouco confusa, um pouco desorganizada nos inícios das guerras. Entretanto, eles vão ajustando, né, o seu modo de operar. E nós sabíamos que isso ia acontecer lá na Ucrânia. E dito e feito, houve muito oba-oba na imprensa ocidental, né? Principalmente nas primeiras semanas da guerra, diziam que a Rússia estava atolada em Kiev,
que a Ucrânia estava massacrando a força mecanizada da Rússia, né? Vários carros de combate destruídos, várias peças de artilharia destruídas, helicópteros, viaturas em geral, e que a Rússia estava completamente desorganizada, era um tigre de papel. A imprensa ocidental, né? Leia-se CNN, Fox News, entre outras, né? Os seus especialistas tudo diziam que a Rússia não tinha hipótese, né? Porque a Ucrânia, fortalecida pelo material de alta tecnologia, armamento sofisticado da NATO, sobretudo dos Estados Unidos da América e da Grã-Bretanha, iria massacrar o exército russo, né? Que o exército russo, ele era pouco profissional, né? Que ele estava baseado mais em recrutas e que o aparato militar russo era obsoleto diante do armamento sofisticado da NATO. Nós ouvimos tudo isso, né? Depois, como houve esses acontecimentos de falsa bandeira, houve muita manipulação também das informações, o povo em geral aqui da União Europeia e lá do Brasil e dos Estados Unidos acreditavam, né? Embora alguns especialistas, alguns geoestratégicos, alguns oficiais de alto rango, quando tinham oportunidade nas mídias, eles diziam que não era bem assim, né? Que a Rússia estava pouco a pouco ajustando a sua máquina de moer carne, né? E que ela ganhava terreno polegada por polegada e ia acabar por consolidar ganhos, né? Irreversíveis para a Ucrânia, e que em outras ocasiões da história a Rússia também aparentava que estava sendo derrotada e ela triturou os seus inimigos, né? Leia-se a França, os exércitos de Napoleão, a própria Alemanha nazista, né? Foram cercados e foram massacrados pela valentia, pelos estratagemas, pelo modo operandi da Rússia, né? Que é um modo operandi que a NATO não está acostumada a lidar, né? Porque os soldados russos, eles são muito resilientes, são muito resistentes, eles lutam até o último homem, eles se lançam com o peito contra as balas, contra os canhões. Os soldados russos, eles, quando acaba a munição, eles entram para a luta corpo a corpo, com cutilho, com faca. Nós vimos aí recentemente um cabo russo, né, que lutou até a última bala contra um combatente bem armado ucraniano e ele derrotou o soldado ucraniano com a faca do seu avô. Isso é o modo de batalha dos russos, né? São muito valentes, principalmente esses russos do Oriente, né? Que foi o caso desse cabo, com espírito de guerreiro mesmo. Nós vimos que alguns especialistas, alguns geoestratégicos chegaram a alertar, né? O governo estadunidense, os governos ocidentais, que a Rússia iria ganhar a guerra, que ela estava, na verdade, ajustando a sua estratégia, ajustando o seu modo de batalha, né? E que a longo prazo
ela ia massacrar, ela ia triturar as tropas ucranianas, né? E é o que nós verificamos atualmente, principalmente a partir de 2023. Nós já estamos em 2024. Portanto, Jeffrey Sachs, comentarista estadunidense, tinha alertado sobre isso. Scott Wharton, nosso coronel Douglas MacGregor, nosso general português Agostinho Costa, o general Raul Cunha, do exército português, com larga experiência, trabalhando na NATO, né, nas guerras da Bósnia e outras guerras que a NATO fez contra países dos Balcãs, alertava, né, para a iminência de uma derrota da Ucrânia, consequentemente da NATO, né, que suministrava e ainda suministra todo o equipamento, todo o financiamento, toda a tecnologia para a Ucrânia lutar contra a Rússia, né? Também o comandante Robson Farinazzo, da Real Marinha Brasileira, comandante Robson Farinazzo, da Reserva da Marinha, também alerta através do canal dele Arte da Guerra. E tudo que ele sempre falou ao longo desses 3 anos, né, nós podemos verificar que está acontecendo. Também outro analista brasileiro, Rogério Natabliano, tem um canal no YouTube também. Pronto, claro que eram como gotas no oceano, né? Porque a maioria, todos diziam que a Ucrânia estava a ganhar a guerra, que a Ucrânia estava a destruir completamente a força mecanizada da Rússia, patati patatá. Depois eles passaram a dizer que quando chegassem os carros de combate Abrams, a Ucrânia iria virar guerra. Quando a Ucrânia realizasse a contraofensiva no Donbás, que ela ia virar guerra. A contraofensiva foi um completo fracasso, né? Também disseram que quando chegasse os carros de combate Leopard, a Ucrânia iria virar guerra. Todo esse material foi chegando e a Rússia foi triturando, destruindo completamente. Depois disseram que quando chegasse os caças F-16, a Ucrânia iria virar guerra, os mísseis Storm Shadow, Atacams, etc. Tudo isso foi dito, né? Que a Ucrânia, ao receber, iria virar guerra. E o que nós verificamos é que os estoques da NATO foram a pique, né? Estão no vermelho. A NATO já acusou que não tem mais condições de enviar, até porque ela pôs em risco os seus estoques, que podem ser fundamentais para a sua defesa caso a Rússia decida avançar, né? Avançar por outros territórios da Europa Oriental. Então a Rússia foi adquirindo cada vez mais know-how, né? Mais experiência contra o armamento chamado de sofisticado da NATO, foi capturando esse armamento, foi estudando ele, forneceu parte desse equipamento sofisticado para a China, seu aliado estratégico e econômico. Então, esses especialistas comprados, né, esses especialistas aí, lambe-botas do tio Sam, eles estão tendo que engolir os argumentos deles, né? Inclusive muitos comentaristas, jornalistas brasileiros e ocidentais em geral, né? E muitos combatentes legionários e mercenários que foram lutar na Ucrânia
Alguns ficaram 1 mês, 3 meses, ou pouco mais de um ano. Quando voltam, sempre eles vêm com essas lorotas de que a Ucrânia está a ganhar e que a Ucrânia vai ganhar, e eles também estão tendo que engolir os argumentos deles, né? Portanto, na minha opinião, somente as pessoas rasas ou sem caráter ficam do lado da Ucrânia nessa guerra, porque claramente essa é uma guerra da NATO, né? Das forças atlanticistas que há mais de um século planejam desmembrar a Federação da Rússia, né? Destruir a sua cultura, a sua civilização, transformar a Rússia em várias repúblicas para que eles possam entrar lá e partilhar os espólios da guerra de quinta geração que eles vêm promovendo contra a Rússia, né? Desde o final da década de 80. E, como eu disse, somente pessoas rasas e pessoas sem caráter pode ficar do lado de neonazistas como esse governo ilegítimo, né, golpista, que está em Kiev. Inclusive o mandado presidencial do senhor Zelensky, Vladimir Zelensky, já acabou há muito tempo e deveria ter havido novas eleições, né, para que um novo presidente pudesse urgentemente aceitar um acordo de paz, um armistício, para poupar a vida do povo ucraniano que está sofrendo de maneira brutal, de maneira sobrenatural, durante 3 anos, com suas cidades, suas infraestruturas completamente destruídas, né? Sua economia completamente arrasada. O país levará 100 anos para tentar se recuperar, porém não se recuperará do grande desequilíbrio de gênero, devido ter morrido mais de 500 mil homens já. O sistema de recrutamento da Ucrânia entrou em colapso, eles já não encontram mais jovens, pessoas em geral disponíveis para a matança, né? Para a guerra. E se continuar o fazer, comprometerá por século a existência do povo ucraniano. Então é preciso parar essa guerra. Entretanto, não há coerência, não há sabedoria e, sobretudo, devido ao orgulho, devido às pressões estrangeiras, a Ucrânia ainda não capitulou, né? Mas, como o atual governo das Colônias Unidas da América já anunciou que não pode mais comprometer os estoques de armamento e as finanças, né? Porque já deu tudo que tinha que dar para a Ucrânia. Todo armamento disponível já foi dado, todo o dinheiro disponível, até o último dólar foi dado, e a Ucrânia não conseguiu nenhuma vitória estratégica. Então, o novo governo decidiu por não patrocinar mais a Ucrânia, de maneira que alguns especialistas sérios já apontam que a derrota da Ucrânia já está confirmada e está sendo tratada nos bastidores apenas os termos da capitulação. Inclusive, o esforço da NATO e o desespero, né, ao autorizar, ao incentivar a Ucrânia a invadir o território da Rússia, em Kursk, foi para evitar que os depósitos de lítio, né, que já estavam vendidos para os países da União Europeia pela Ucrânia, caíssem em mãos russas. Só que a Rússia não caiu nessa armadilha, a Rússia se deixou ser invadida
a Rússia cercou completamente as tropas ucranianas. A Ucrânia e a NATO esperavam que a Rússia ia desguarnecer o Donbás, né, que é o foco do seu interesse, do seu avanço, para se concentrar em Kursk. Entretanto, a Rússia preferiu cercar as tropas ucranianas com o mínimo de soldados possíveis e com os reforços vindo da Coreia do Norte. As tropas ucranianas estão completamente cercadas e sendo massacradas, serão trituradas, porque esse é o modo operandi da Rússia. A Rússia é fácil de ser invadida. Napoleão da França conseguiu invadir, a Alemanha nazista conseguiu invadir, porém sair é outra história. Entrar é fácil, mas impossível sair. Serão todos triturados, massacrados, como já estão sendo, e a Rússia não fará prisioneiros, porque a invasão do solo sagrado da grande mãe Rússia é imperdoável. Portanto, os fatos se impõem. A realidade da guerra é essa. A Ucrânia não tem mais homens, não tem mais soldados. A Ucrânia está em frangalhos, sua economia completamente colapsada. E se ela tivesse mantido o acordo assinado em Istambul, que a Rússia foi muito benevolente, a Ucrânia teria evitado esse morticínio da sua população, dos seus bravos soldados. Porém, a Ucrânia, como cavalo de Troia da NATO, se deixou levar pelas mentiras de Londres. O primeiro-ministro Boris Johnson veio para essa reunião, que já estava sacramentada, o acordo, o armistício, a paz entre as duas nações, e ele fez com que o presidente Vladimir Zelensky voltasse atrás e cancelasse o acordo com a Federação da Rússia e prometesse lutar até o último ucraniano. Então, ele é considerado o traidor do povo ucraniano, né? E terá que acertar contas com o povo ucraniano por ter levado o país à sua destruição econômica, às suas infraestruturas e principalmente o seu povo, né? Mais de 500 mil homens pereceram nessa guerra estúpida entre dois países irmãos. Tudo pela manipulação do Império Atlanticista, o eixo Londres-Washington DC. Portanto, existe uma máxima que só se desilude quem se ilude. Então, a Ucrânia se iludiu com as ajudas prometidas pelo Reino Unido da Grã-Bretanha, que foi o primeiro a abandoná-la, e depois as Colônias Unidas da América também os abandonaram, e agora eles não têm mais munições, não têm mais motivação, nem homens para continuar no fronte, e a Rússia avança cada dia mais quilômetros e mais quilômetros, e é uma questão de semanas ou poucos meses para o grande e glorioso dia da vitória, que tudo indica será 9 de maio, dia da vitória da grande mãe Rússia. Slava Rossiya. Feitas essas considerações iniciais, eu gostaria de finalizar dizendo que as tropas russas só podem perder batalhas contra outras tropas russas. Por isso que nessa guerra contra a Ucrânia, a Rússia realmente perdeu algumas batalhas, porque o exército
ucraniano é valente, é guerreiro e tem o modo operandi idêntico aos russos. Por isso que a Rússia perdeu algumas batalhas, mas ao final das contas, como a Ucrânia seguiu a técnica militar do Ocidente, ela foi derrotada, assim como a França e assim como a Alemanha foi derrotada. Uma pessoa pode se iludir o quanto quiser, mas uma hora os fatos se impõem e esmagam as ilusões. Recentemente, o Comitê de Relações Internacionais de Defesa da Câmara dos Lordes do Reino Unido lançou um dado alarmante que preocupou toda a Grã-Bretanha e toda a NATO. A Grã-Bretanha não tem capacidade de aguentar 3 semanas de guerra, de atrito, guerra convencional contra a Federação da Rússia. E que em apenas 3 meses a Rússia produz mais armamento, mais munição, mais peças de artilharia do que a NATO o faz em um ano. Além disso, a Rússia tem grandes estoques de armamento, munição, pronto para serem usada assim que as tropas da Pridnestrovia forem solicitadas para o fornecer, porque ali estão os maiores depósitos de munição, de mísseis e canhões de toda a Europa. Portanto, o confronto entre dois exércitos tecnologicamente capazes, a tecnologia não é uma bala mágica. As pessoas têm que deixar de ser torcedores. Então as pessoas aqui em Portugal, lá no Brasil, de um modo geral, né? Pessoas novas e também anciãos, alguns até ex-combatentes portugueses, têm um ódio contra a Rússia, uma russofobia, né? E desejam uma derrota da Rússia e prognosticavam a derrota da Rússia. Entretanto, os fatos se impõem e nós devemos deixar as paixões de lado e deixar de ser torcedores e sermos analistas. Portanto, eu sou um analista, eu não sou um torcedor. Portanto, eu tenho consciência situacional. É preciso entender o jogo do poder e saber diferenciar o cão do lobo. Em relação à República Popular da China, o que eu tenho a dizer é: vão se acostumando com a foice e martelo, porque a hegemonia da República Popular da China é irreversível.